Bíblias no Salmo de número 90. O Salmo diz assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, é o subtítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17, que é o Salmo todo. Quero, enquanto vocês procuram, também dar um abraço fraterno aos que nos veem pela TV, pela internet, que você esteja também sendo da mesma forma abençoado com esse estudo da palavra, esta pregação, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus se digne nos abençoar com essa santa leitura da palavra dele. Mas, irmãos, o Salmo de Moisés, o sábio, o manso, o homem que realmente agiu completamente impulsionado pelo poder do Espírito Santo, travou grandes batalhas espirituais, travou grandes batalhas sentimentais e relacionais com o seu povo, travou grandes momentos únicos na terra com Deus. Então, sem dúvida nenhuma, quando ele faz essa oração a Deus, é muito própria, mas glória a Deus que está aqui para nós outros. E quando nós olhamos, e quando eu li esse salmo, não tem como não se identificar com ele. Não tem como não se identificar. Não tem como olhar para ele e nos colocar plena e completamente na mesma posição que se colocou Moisés. Por quê? É um salmo que enaltece, começa e se transcorre engrandecendo a Deus como Criador, como o Eterno, como bondoso, como protetor. Ao mesmo tempo coloca o ser humano, a finitude do ser humano, a condição de mortal do ser humano, a condição de que é tão incrível ele colocar, mas que é tão óbvio,
que às vezes se esquece quão passageira é a nossa vida. Quão passageira. Ele fala alguns adjetivos, algumas ponderações. É um piscar de olhos. É muito rápido. Essa semana eu pensava nisso, quando eu meditava nessa pregação. Puxa, nem parece que eu já estou de meia a meia nas costas. Parece que foi ontem. Tantas coisas aconteceram. Parece que foi ontem. O tempo voa, ele diz aqui. O tempo voa. O tempo voa. Ele coloca a vida do ser humano assim, dessa maneira tão clara, tão curta. Ele coloca o ser humano dentro de um contexto de pessoas. Nós somos insensatos. Não somos sábios. Nós estamos diante de um Deus que é toda a sabedoria. E nós somos tão loucos, tão ignorantes. E ele vai colocando isso e traz ainda uma reflexão de quanto nós somos rebeldes diante de Deus. E há então uma diferença universal entre esse Deus amoroso, poderoso, criador, eterno, diante de seres como nós, tão pequenos, tão efêmeros, tão passageiros. E ele faz uma questão aqui tão interessante, que ele diz assim: o Senhor está conosco de geração em geração, como a dizer, ainda que a nossa vida seja tão curta, o Senhor está conosco de geração em geração. Isso Moisés falando. Agora, quantos anos já se passaram nessa palavra de Moisés até nossos dias? Quantas gerações e quantas gerações já se passaram? Quão verdade é essa palavra? Quão positiva é essa palavra? Quão significativa é essa palavra? Quão real é essa palavra? Ao olharmos para um Deus tão tremendo, tão grande, eterno. Ele não foi criado. E nós, ele diz assim, a vida é 70 anos. Quando muito chega em 80, e olha lá, se passar de 80 tem aquela canseira toda. E a gente se coloca numa posição, às vezes, de querer se igualar a Deus. Na nossa estultice, na nossa maluquice, na nossa pretensão. Às vezes, seria para ler esse salmo e a gente ficar depressivo. Olhar para esse salmo e dizer assim, realmente, o que somos, gente? O que somos? O que somos? A pensar de Moisés até hoje, quantas pessoas já passaram por esse planeta Terra com a mesma condição de vida, 70, 60, 50, quando muito bateram na trave, 80 e algumas quebradinhas. Era para olhar para esse salmo e ficar depressivo. Mas há um versículo chave. Há um versículo chave nesse salmo, que transborda, que ao olhar para ele, a gente começa realmente a viver essa eternidade de Deus em nós, a viver essa vontade, a viver essa possibilidade maravilhosa de sermos a sua imagem e semelhança. E está isso no versículo 17. Veja lá comigo. Apesar de tudo isso, ele diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Seja sobre nós, isso que nós somos, do jeito que somos, a graça do Senhor, a graça do Senhor nosso Deus. Ele é nosso Deus, Ele é tudo isso,
mas Ele é nosso Deus. Não porque tenhamos mérito, porque se tivéssemos mérito, essa palavra graça estava completamente desfigurada. Ela só tem uma amplitude maravilhosa porque somos o que somos. Somos o que somos. Por isso que essa palavra, ela começa a tomar uma envergadura, ela começa a tomar uma amplitude que chega no tamanho de Deus. Glória a Deus por isso. E a gente tem que meditar sobre ela. E a nossa meditação hoje é a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. Sabe, queridos, essa graça é o frescor da nossa vida. Essa graça é o bálsamo da nossa vida. Essa graça é realmente a limitude da nossa vida. É aquilo que vem para nós dentro de um contexto que a gente olha e fala: como isto é possível? Como isto é possível? Irmão, o que é graça para você? O que é graça para você? Eu gosto muito de estudar a palavra. Aí eu fui procurar. Graça é ato de clemência de um poder ou de uma situação superior. É um favor imerecido. É um perdão. É um indulto concedido a alguém por Deus. É um milagre. Graça sobre nossa vida é um milagre de Deus. É uma ação de Deus sobre nós no contexto do milagre. O que é milagre? Milagre é aquilo que você vê e às vezes não entende. Às vezes chega e não se compreende, mas tem que se aceitar por fé. Isso é milagre. E a graça de Deus é um milagre à sua disposição. Milagre de Deus. E por isso que a gente precisa ter a compreensão mais ampla a respeito desse milagre. Precisamos dar o crédito que precisamos dar a esta maravilhosa graça de Deus. A gente não pode tratar isso com irresponsabilidade, ou com insuficiência, ou com desdém. É preciso compreender a graça de Deus sobre nós. O que é graça para você? A palavra é tão interessante que a gente fala assim, é tão comum ouvir isso, até mesmo em lábios de pessoas que não creem muito em Deus. Graças a Deus, isso aconteceu. Às vezes a gente escuta isso e fica olhando para a pessoa. Está na boca errada. A princípio, na nossa mente humana, racional, finita, limitada, complicada. Outros dizem assim: puxa, mas como você é sem graça? Que coisa sem graça? Veja que quantas coisas essa palavra vai se encaixando na nossa vida. Ou ainda dizer assim: desgraçado, que é um palavrão, nada mais é do que fora da graça. Se tornou um palavrão. Às vezes a gente escuta isso de uma pessoa dizendo para outro, ele não tem a menor noção do que ele está falando, não entende o que está falando, mas usa. Você veja como essa palavra está intrinsecamente ligada com a nossa existência, a nossa vida. E às vezes nós também não entendemos. Nós também não aquilatamos a sua envergadura, a importância que ela é para a nossa existência, para a nossa vida. Irmão querido, perceba isso: a graça é uma das palavras mais importantes do vocabulário cristão. Uma das mais importantes. Cristianismo sem graça não tem graça. Cristianismo sem graça não é cristianismo. Não é cristianismo. Veja a importância. No Novo Testamento ela aparece mais de 155 vezes. Só o apóstolo Paulo
tratou mais de 100 vezes. Só o apóstolo Paulo, mais de 100 vezes. Você veja como é algo imperativamente importante, necessário, não somente entender, qualificar e viver. Eu repito de novo, o que é graça para você? E quando se fala de Paulo, o que a graça fez por Paulo? Antes até de a gente entrar um pouco dentro dos meandros de fato, do entendimento da graça. Quem era o apóstolo Paulo? É bom citá-lo por exemplo, porque ele é uma figura muito conhecida por nós. Sua história é muito conhecida. Logo, a gente faz já uma analogia, já faz uma comparação e já começamos a entender muito bem a respeito disso. O que a graça fez comigo? Quem era Paulo? Só para revisar. Um homem temente a Deus. Um homem zeloso dentro das suas crenças, dentro da sua forma de entender Deus, dentro da sua forma de entender a sua religiosidade. Zeloso. Homem que era estudioso, estudava, ele se preocupava em realmente entender, não fazia a coisa pelo oba-oba, ele procurava entender. Era uma pessoa que buscava a compreensão em muitas vertentes, era muito culto, falava vários idiomas, tanto idioma nativo como idiomas seculares da sua época. Era uma pessoa de berço, família abastada, família que tinha cultura, família influente em seu meio. E por conseguinte, por tudo isso, ele estava ocupando uma posição importante dentro do contexto da religião dele, do judaísmo da época. E dentro das suas atribuições, foi dado a ele a incumbência de tentar abafar uma seita recente aparecida, que estava ingressando no meio de Israel, e até mesmo fora dos anais de Israel. E essa seita de um Jesus, que tinha causado um alvoroço em Israel, causado realmente um impacto no meio do povo simples, atingido até mesmo pessoas importantes, que tinha gerado no meio daquele clero, daqueles homens importantes, ciúmes, inveja, preocupação, interpretação equivocada, e por conta da interpretação equivocada, agiram de maneira bastante forte. E um dos elementos que aquelas autoridades usaram foi Paulo. E Paulo, então, munido de autoridade delegativa dessas autoridades, vai e começa a caçar esses cristãos dessa seita, e vai prendendo-os, vai levando-os presos, vai tirando esses cristãos da sua família, do seu habitat, vai prendendo, e vai inclusive participando, ainda que de maneira não ativa, mas omissa, de assassinatos. Então esse era Paulo, que levantava uma bandeira ferrenha, determinativa, contra essa seita, e obviamente contra o seu líder, chamado Jesus. E numa das suas aventuras, ações, Jesus aparece para ele. E é um impacto tão grande. E ato contínuo de aparecer. Restaura a vida deste homem, mexe dentro das suas entranhas, dentro do seu intelecto, dentro dos seus valores, dentro das suas premissas, e muda de maneira vertiginosa. Isso é graça. É o poder de Deus agindo em pessoas que a princípio não mereciam. Tanto isso é verdade que os primeiros momentos de Paulo, logo após todo esse processo, ele vai tentar se apresentar para as pessoas que ele perseguia, e obviamente, naturalmente, todo mundo, opa, quem é esse aqui? De jeito nenhum, que é isso? Vai nos prender. Nunca. Por
Por quê? Porque é muito difícil o ser humano entender a graça. É muito difícil o ser humano assimilar a graça. É muito difícil o ser humano entender que a graça é para aqueles que não merecem. Nós, quando temos um relacionamento, uma pessoa não merece, porque não merece, pronto. Não merece. E a gente vai dar um jeito de nos afastar dessa pessoa. Ele não merece a minha atenção, não merece os meus cuidados, não merece a minha assistência, não merece a minha ajuda, não merece a minha conversa, não merece. Aliás, é perigoso. Quero ficar longe dele. Essa é a nossa forma de pensar. Essa é a nossa forma de deliberar sobre assuntos aonde eu teria que interagir. Mas graça é o ato maravilhoso de Deus, por isso chama-se maravilhosa graça, maravilhoso de Deus para quem não merece. E quando nós começamos a entender isso vai fazendo todo sentido para a gente. Vai começando a mudar também as nossas premissas, também os nossos fundamentos, também a nossa maneira de pensar sobre as questões de Deus. Eu não tenho dúvida que você e eu, quando Deus se torna benevolente para com uma pessoa, bondoso para uma pessoa, Deus estende a mão para uma pessoa, e eu olho para essa pessoa e vejo, é uma pessoa legal, é uma pessoa que não faz mal para as pessoas, é um cidadão que está passando, uma cidadã que está passando por dificuldade, e de repente Deus move-se da direção daquela pessoa e começa a ajudar, começa a estruturar, começa a formatar uma forma de vida para aquela pessoa legal. Eu olho e falo, puxa vida, Deus é bom demais. Como Deus é bom. Mas quando eu vejo uma pessoa má, ruim, que destrata as pessoas, que age de maneira desrespeitosa, que vai agindo para que pessoas sejam prejudicadas, magoadas, e de repente eu olho para aquela situação e vejo que Deus está abençoando aquela pessoa, a minha mente tem dificuldade de assimilar esse negócio. Ou será que isso sou eu? A minha mente tem dificuldade de assimilar esse negócio. Mas é exatamente para ele que a graça está disponível em primeira instância. Jesus disse, eu não vim para lidar com os sãos, eu vim para lidar com os doentes. Isso é graça. Isso é graça. Querido irmão, Jesus é a graça de Deus personalizada. Então agora a gente começa a levar esse nosso pensamento, esse nosso entendimento para uma materialização. E essa materialização está em Jesus Cristo. Quando você pensa na plenitude, na grandeza dessa graça de Deus, ela vem e desemboca na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele nasceu em graça, ele cresceu em graça, e a graça superabundava sobre ele e nele. A voz dele era voz de graça, as atitudes dele eram atitudes de graça, o pensamento dele era pensamento de graça, tudo nele era graça. Por quê? Porque ele era e foi e é a personalização da graça de Deus. Você quer entender graça de maneira profunda? Olhe para Jesus. Você quer compreender graça profunda de Deus? Entenda Jesus, conheça Jesus, e nós teremos então esse privilégio maravilhoso de entender esse mover de Deus, porque o mover de Deus é para nós outros, é para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que por a sua graça deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então em Jesus, a primeira manifestação
de Deus em prol da vida do ser humano é a salvação de todos nós, de todo aquele que nele crê. Queridos irmãos, às vezes a gente banaliza a salvação, às vezes a gente trata a salvação dentro de um escopo extremamente pequeno. Nós mesmos tratamos a salvação de forma realmente muito minúscula. A salvação é o maior milagre de todos os tempos, de todas as épocas, em todo o mundo, em todo o universo. A graça de Deus em Jesus Cristo e por Jesus Cristo pega um indivíduo, pega uma pessoa absolutamente condenada. Outro dia o pastor Hélio estava falando aqui na escola dominical, deixando isso claro para a gente. Nós já estamos condenados, nós não vamos ser condenados. Nós estamos condenados quando longe de Cristo, quando sem Jesus. O ser humano sem Cristo, ele já está condenado, ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. E um indivíduo condenado, que direitos tem? Advogado, nosso advogado aqui. Que direito tem? Advogado, tem nosso outro advogado. Cadê nosso advogado? Ali, nosso advogado. Que direito tem o indivíduo condenado? Está condenado. Nós estamos condenados sem Cristo. Mas essa graça de Deus, esse mover de Deus, esse amor de Deus vem a este condenado e o liberta. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Quando você olhar para uma pessoa do seu convívio que por algum motivo ainda não tem Jesus no coração, lembra, este está condenado, esta está condenada. Não tem outra forma de vê-lo ou de vê-la. Este indivíduo, esta pessoa que não tem Jesus, está condenado. Não é que vai ser condenado, está condenado. Mas a graça de Deus está em Cristo para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Essa é a primeira grande atribuição da graça. A primeira grande atribuição da graça, que restaura um pecador. Pega esse indivíduo perdido, condenado, e traz para a luz. Transporta. A Bíblia diz que ele é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Essa é a primeira grande atribuição da graça. Segunda grande atribuição da graça: restaura a família. A graça de Deus restaura a família. Lembra daquele episódio quando Paulo e Silas é preso? Estão na cadeia, noite, meia-noite, e um terremoto vem sobre aquele local, e as paredes são fendidas, as grades são quebradas, são destruídas, e aqueles presos todos estão soltos, poderiam ir embora. O carcereiro percebendo aquilo, com uma lamparina lá pequena, olha, e com a primeira reação dele: vou me matar. Por quê? Porque é da responsabilidade dele, não importa com terremoto, com tempestade, seja lá for, é da responsabilidade dele cuidar dos presos. E o Império Romano tinha uma lei muito severa. Caso os presos fujam, você paga com a vida. Você paga com a tua vida. E da tua família também. Então vai morrer você e a tua casa. Quando ele vê aquilo, ele entra em pânico. E quando ele percebe que todos os presos estão com Paulo e Silas num canto, louvando a Deus, ele fica perplexo. Ele não entende nada na cabeça dele, não entende nada. E Paulo fala: fique calmo, fique tranquilo, porque todos nós estamos aqui. Mas a primeira pergunta que ele faz para Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Graça transbordando sobre ele.
graça transbordando sobre ele. Mas não para nele. Não para nele. Paulo diz assim para ele: confessa Jesus como Senhor e Salvador. Tu e a tua casa serão salvos. Tu e a tua casa serão salvos. Graça de Deus é um poder tão grande, mas tão grande, que entra na nossa casa e restaura a nossa família, restaura o pecador e restaura a família. Isso é palavra de Deus, isso não é raciocínio humano, isso é poder que vem dele em graça. Não para só aí. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, que a graça, ela aperfeiçoa a pessoa. A graça, ela vem e firma a pessoa. A graça vem e fortifica a pessoa e fundamenta a pessoa. Olha quantos adjetivos: aperfeiçoar, firmar, os verbos aqui, fortalecer e fundamentar. Que? O indivíduo e a família. O indivíduo e a família. Uma família de Deus, sua casa, sua família. A graça de Deus vem e faz isso na sua casa, na sua família. Faz o quê? Vai aperfeiçoar, vai firmar, vai fortalecer e vai fundamentar. Então você pode e deve orar pelos seus filhos para que isso aconteça. É promessa de Deus, é palavra de Deus. A graça está aí. A graça está aí. A gente só não ora mais por ela porque a gente não entende que é o poder de Deus, é o amor de Deus em ação, em execução. Atos capítulo 27, versículo 24. Quero ler isso aqui para vocês perceberem o que essa graça faz também. Atos 27, não precisa abrir não, senão vai demorar. Eu já está aqui aberto. Atos 27, 24. O que a graça faz? Dizendo: Paulo, não temas. É a palavra dizendo para ele: é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Conhece a história? É o naufrágio de Paulo. É o naufrágio de Paulo. E esse naufrágio vai todo mundo morrer. O que Deus fala para ele? Fica tranquilo, fica tranquilo, pois eu confio. 24. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O que é isso? Proteção. A graça de Deus a serviço do povo de Deus para proteção. Mas veja a extensão do poder de Deus. Aqueles homens que estavam no navio não eram de Deus, mas por causa de Paulo, foram beneficiados pela graça de Deus. Então veja a amplitude da graça. Por tua causa, aonde você estiver, a graça de Deus pode estar naquele lugar, seja na empresa que você trabalha, seja onde você está, seja onde você se movimenta. A graça de Deus é contigo. A graça de Deus está contigo. Olha o poder da graça. Aonde você estiver, a graça de Deus. Estou no teu trabalho. Ah, mas lá tem um monte de gente que não crê em Deus. E daí? E daí? Por tua causa, a graça de Deus está naquele local. Entendam isso. Olha a amplitude da graça. Olha o poder de Deus manifesto em você e através de você. 2 Coríntios 4,16. Vou ler também, para que você perceba. Já estamos encerrando, temos e já para a nossa Santa Ceia. 2 Coríntios 4,16. Olha, outra questão fundamental para nós entendermos a graça. Por isso, diz Paulo, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas vejamos que esse ato é algo da graça de Deus, mostrando para nós o multiplicar da obra de Deus. É Deus agindo em nossas vidas de maneira constante e em todos os momentos. E por fim, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
a graça não foi e não é de graça. Agora fazer um trocadilho com a palavra. A graça de Deus não é de graça. Tem um custo. E tem um custo muito grande. A vida de Jesus Cristo. Esse é o preço para a graça que está disponível na nossa vida hoje. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Creia. Creia, meu irmão. A graça é de Deus e está na nossa vida. Prove da graça de Deus. Viva a altura da graça de Deus. Viva a altura da graça de Deus. Nós precisamos entender e compreender que Deus está neste momento atuando pela graça. Ele atua pela graça. E o que é a graça? É o amor de Deus para os imerecidos. É o amor de Deus para pessoas fracas e falhas. É o poder de Deus agindo em nós e através de nós, para que aonde nós estivermos, essa graça, esse poder, esse amor, essa bondade seja manifesta. Por isso que a igreja é o poder de Deus na terra. Por isso que a igreja, juntos, é o poder de Deus na terra. Imagina, queridos, que a graça de Deus, numa pessoa, já é um poder atômico. Imagina em todos nós. Imagina se um de nós se mobiliza crendo na graça de Deus. Imagina todos nós. Amados, nós vamos ter um jantar sábado vindouro. Um jantar para que a graça se manifeste. Ou nós vamos estar tendo um jantar para ter um momento de entretenimento. Não, o jantar da semana de sábado próximo é para que a graça se manifeste. Agora eu tenho que crer nisso. Você tem que crer nisso. Nós temos que acreditar que a graça está ali para isso, para fazer o que tem que ser feito. E Deus está disponibilizando os meios. Já gerou para nós esse momento, essa oportunidade. É preciso que nós façamos realmente o mover de Deus pela graça. Essa música que ele está tocando, você conhece, né? A graça. E é uma história linda essa música. Quem escreveu esse cântico é Newton. Esqueci o segundo nome dele. Quem é? Newton. Sim, o primeiro nome é Newton. Ele era um capitão de navio negreiro. E ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continuou como capitão de navio negreiro, porque era a profissão dele. Trazia os escravos da África para as Américas. Mas aquilo já não batia mais no coração dele, não tinha jeito, ele já não tinha mais o conformismo de antes. E ele entendeu que a graça era para ele um grande pecador. E quando ele viu aqueles seres humanos sendo tratados daquela maneira, ainda que ele tivesse tentado melhorar as tratativas para aquelas pessoas sendo transportadas naqueles navios negreiros em situação absolutamente desumana. E ele então vem e tem a inspiração dessa música linda e maravilhosa. E há uns que dizem ainda que ele se inspirou nas próprias melodias africanas, que aqueles africanos cantavam naqueles porões daqueles navios, entendendo que a graça de Deus é para todo aquele que crê, inclusive para aqueles que ele estava transportando. E mudou a vida dele. Ele veio, deixou aquela profissão, se tornou pastor e passou a honrar, glorificar, exaltar e transportar não mais negros em navios, mas a graça de Deus. Ele era agora um capitão do reino de Deus e não mais um capitão de um navio negreiro. Que nós possamos ter essa percepção, irmãos, esse entendimento, que cada um de nós, você, eu, é um capitão ou uma capitã do reino de Deus. E creia
Não importa as tempestades, Deus será sempre contigo. Estará te conduzindo, orientando, fortalecendo, trazendo para você essa paz que só Cristo pode dar. Vamos ficar em pé, vamos lá. Amado Pai Celestial, nós nos colocamos diante do Senhor agora para agradecer essa palavra que o Senhor nos deu essa noite. Ao entender a dimensão, a magnitude da sua graça. Sei que levou um tempo muito breve para entendermos tudo isso, mas pelo teu poder, Senhor, que ela possa ter sido colocada em nosso coração de maneira forte, indelével, de maneira que nós possamos crer que essa graça está disponível a todo quanto venha a crer ou que já crê. É por isso que nós queremos ser, Deus, capitão do teu reino, para transportar essa graça aonde for necessária, quando for importante, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, pode sentar. Quero convidar o nosso